Muito bem, pessoal, vamos dando continuidade então aí aos nossos assuntos que são sobre os conflitos. Hoje o nosso último conflito sobre Israel, né, os judeus e os árabes palestinos, tá? Então nós vamos falar sobre a região do Oriente Médio. E aí eu trago para você aqui a localização da região do Oriente Médio aí neste planeta Terra, não é? Repare que aqui está pegando todo o Egito, que é um país do continente africano, mas por ter população predominantemente árabe de religião islâmica, ele é considerado então aqui como essa porção do Oriente Médio, tá? O que você tem que saber, pessoal, sobre esse conflito? Para você entender aquela região, você tem que estar pautado num tripé: entender a região, entender os povos que habitam aquela região, que habitaram, que habitam, e entender o papel da religião, tá? Se você tiver, se você entender, se você estudar sobre esse tripé, vai ficar muito tranquilo para você poder aprender todo o conteúdo, fica muito mais fácil. Então, sobre a região, vamos aqui então. Região do Oriente Médio, se eu puder destacá-la aqui, região do Oriente Médio. Por que ela recebe recebe esse nome de Oriente Médio? Muita gente acha que é um continente, que é um subcontinente. Ora, o Oriente Médio, ele é uma sub-região do continente asiático. Recebe esse nome porque do caminho aqui da Europa até as Índias, né, até a Índia, ficava no meio do caminho e na porção oriental, não é isso? Isso aqui não é hemisfério oriental? Então, o Oriente Médio, uma região que ficava no meio do caminho e fica ainda, né, entre a Europa e a Índia. Então, o Oriente Médio, uma região que por esse mapa físico aqui você já entende, né? Aqui tem o Trópico de Câncer aqui, ó. E você já entende que é extremamente árida e semiárida. Então a questão da briga pelo território, que tem acesso à água fácil e água potável, vai ser intensa. É um ponto que você deve observar também. E aqui nós temos os países que fazem parte, tá? Mas antes de falar dos países que fazem parte do Oriente Médio, é interessante você entender aqui os povos que habitam nessa região, tá? Aqui nós temos, não são todos árabes, tá? Nós temos nessa região árabes, que é o povo predominante dentro desses países. Nós temos os persas. Onde estão os persas? Os persas estão aqui predominantemente dentro do Irã. Professor, não é árabe aí? Não, tá? Dentro do Irã, vou até colocar a letra P aqui, são persas. E aí, quem nasce no Irã, né, é iraniano, obviamente. Dentro do Afeganistão, você tem predominantemente o povo afegão, tá? Vou colocar a letra AF, o povo afegão. Dentro aqui da Turquia, você tem o povo turco. Não é árabe, é turco. Você chamar um árabe de turco ou vice-versa, você está faltando com respeito, né? Ele não vai achar bom, como se você chamar um argentino de brasileiro ou vice-versa, tá? Você tem também aqui agora dentro de Israel, que esse território aqui pequenininho, pessoal, Israel, você tem o povo judeu, tá? Dentro de Israel. E aí você tem, ó, dentro da Arábia Saudita, os árabes, Emirados Árabes, Omã, Iêmen, Jordânia, Iraque, Kuwait, você tem povos árabes, tá? Então, essa região do Oriente Médio, ela tem a predominância de árabes, mas não são somente os árabes. Então, já desculpe, já comece a abrir a sua cabeça para essa questão. Você tem povo turco, você tem povo persa, tem povo afegão e tem povo judeu, tem os árabes e ainda tem os palestinos, que são árabes que habitaram a região da Palestina e ficaram sem país no processo de independência, no processo de independência dos países dessa região, tá?
Ainda tem nessa região os curdos, né? Já falamos sobre os curdos, que querem a criação do Kurdistão e estão aqui só espalhados entre países bons, né? Países principais aqui: Irã, Iraque, Síria e Turquia. Os Kurdistãos estão aqui, são curdos. Então veja, você entendeu a região, né? Essa região que fica entre a Europa e a Índia, que é extremamente árida e semiárida, que vai ter brigas por acesso à água. Você está entendendo a questão da diversidade de povos que existem nessa região: árabes, persas, afegãos, turcos, judeus, palestinos e curdos, tá? Os árabes palestinos, eles se concentram principalmente na faixa de Gaza, que está aqui dentro de Israel, e na Cisjordânia, na cidade de Cisjordânia aqui, que não vai aparecer, tá? Bom, outra questão que nós temos que entender, né? Já falei o nome dos países aí, tá? Aqui fica muito mais fácil para você visualizar. A questão do mapa físico aqui, que você percebe a predominância aí de região de planaltos, né? Beleza, vamos aqui o Rio Jordão. Rio Jordão nascendo aqui então aí no Líbano e morrendo aqui, né, no Mar Morto, tá? Rio Jordão, que é tão famoso também. E aqui aparece já Cisjordânia, né? A cidade de Cisjordânia aqui dentro de Israel. Aqui está um zoom. É essa região de conflito aqui, pessoal, de Israel, tá? E aqui tem a história do povo judeu. Bom, então os tripé é povos, região, né, e a religião. Falando ainda de povos, antes de falar do povo judeu, vamos puxar um pouco o contexto aí da história. Vamos começar por Abraão, né? Para esse estudo nosso, vale a pena pegar os registros que tem lá na Bíblia. Professor, eu não acredito na Bíblia. Problema seu que não acredita, né? Aqui não é questão se acredita ou não acredita, mas é um documento histórico, e para falar sobre a região do Oriente Médio, nós temos que levar em conta esses documentos históricos. Podemos sim fazer isso dentro da geografia e dentro da história. Personagem então chamado Abraão. Onde Abraão morava? Lá em Ur, na antiga Mesopotâmia, né, entre o rio Tigre e rio Eufrates, não é isso? Região de Ur, Mesopotamos, que significa terra entre rios, na antiga Mesopotâmia, né, aqui onde está o Iraque, tá? Iraque aqui, beleza. Você não lembra de Abraão? Abraão era filho de Taré, filho de Sem, que era filho de Noé, né? Noé teve 3 filhos, Jafé, Sem e Cam, né? Acho que é isso mesmo, se não me engano, se não tiver falhado a memória aqui. Jafé, Cam e Sem, acho que é isso mesmo. Então, Abraão era filho de Taré, ou Terá, que era filho de Sem, que era filho de Noé. Abraão habitava a região da antiga Mesopotâmia, chamada Ur, e ele recebe a mensagem, né, de um anjo dizendo que ele seria pai de uma grande nação, né? Abraão, sai da sua terra, né? Vai para onde eu vou te mostrar que você vai ser pai de uma grande nação. Você deve se lembrar aí que você já frequentou algum estudo bíblico. E aí a terra que foi indicada a Abraão é a terra de Hebrom. Já dá para você lembrar de Hebreus, Hebrom, né? As margens do rio Jordão. Vamos lá no rio Jordão. Aqui, as margens do rio Jordão, tá? Abraão, sai da sua terra, vai para onde eu estou te mostrando que você vai ser pai de uma grande nação. Essa região, as margens do rio Jordão, já recebeu nomes diversos. Eu vou citar alguns aqui para você poder lembrar. Canaã, com certeza você já ouviu. Terra Prometida, Reino de Israel, Reino de Judá, Judeia, Filistina, Terra Santa, Sião e Palestina. Todos esses nomes aqui são sinônimos dessa região às margens do rio Jordão. Então Abraão veio para essa região aqui, né? Foi para essa região. E você conhece a história que Abraão era casado com Sara, né? Abraão, um homem já de idade avançada, Sara também, e ele tinha uma concubina chamada Agar, certo? E ele, quando ele recebe essa mensagem que seria pai de uma grande nação,
Ele não imaginou que seria com Sara, porque Sara já estava de idade avançada. Então ele faz um filho em Agar. E esse filho que ele fez em Agar recebeu o nome de Ismael, né? E aí, imagine a confusão. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, mas será pai de uma grande nação com o filho legítimo da sua esposa. E aí Abraão vai e faz o filho em Sara, então, chamado de Isaac, certo? Então, Abraão, casado com Sara, faz um filho chamado Isaac e faz um filho em Agar chamado Ismael. Com certeza deu muita confusão, deu muita briga ali, né? Abraão já um homem de idade, com essas duas senhoras aí com seus filhos. Abraão fala para Agar, pega teu filho, né? Ou pega o nosso filho aí e vai para essa região que eu vou destacar aqui para você. Agar e seu filho Ismael vieram aqui para a Península Arábica, para toda essa região. Agar e Ismael vieram para cá. Então, o Ismael, né, os árabes podem ser chamados de ismaelitas, tá? Voltando agora para o filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó muda o seu nome, né, para Israel. Israel tem 12 filhos, que aí vai gerar as 12 tribos, né? E um dos filhos recebe o nome de Judá, daí a origem, então, judeus. De certa forma, o que eu estou querendo dizer para você aqui, que a briga entre árabes e palestinos, entre árabes, palestinos e judeus, são povos, filhos do mesmo pai, brigando pela mesma herança, né? Então vamos lá, vamos entender agora a história do povo judeu, pessoal, o povo judeu. Então os hebreus, né, que aí vai ser sinônimo aqui, porque estavam lá às margens do rio Hebron, migraram para o Egito, né, então, provavelmente aí por questões de falta de acesso a alimentos, por uma seca, alguma coisa assim, migraram para o Egito. Lá no Egito eles foram escravizados por 400 anos. Essa história é mais velha do que caminhar para frente. Neste período surge a figura de Moisés, né? Moisés vai libertar e vai liderar o povo hebreu da escravidão. Comece a identificar o sofrimento do povo judeu que habitava a região de Hebron. Eles saíram da região de Hebron, lá no Egito, eles foram feitos de escravo por 400 anos. Olha o sofrimento. Até que surge Moisés. Moisés vai liderar esse povo a caminhar pelo deserto durante 40 anos. Olha o sofrimento do judeu. Essa saída do judeu do Egito, né, de volta para a terra prometida deles, é chamada de Êxodo, né? O livro de Êxodo fala dessa saída. Moisés e o povo atravessam o Mar Vermelho. Professor, não me lembro, vou voltar aqui, que é interessante que você tenha esse mapa na cabeça. Olha, Mar Vermelho, tá? Eles estão aqui no Egito e vão atravessar aqui o Mar Vermelho, vai chegar na Península de Sinai para voltar então aqui para as margens do Rio Jordão. Essa região aqui. Então vai atravessar o Mar Vermelho, chegando à Península de Sinai. Península de Sinai. Vou voltar para você identificar a Península de Sinai. Na Península de Sinai, Moisés sobe para fazer as suas orientações, as suas orações lá no Monte Sinai, e ele recebe o que chamamos de Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos ele vai traçar princípios de orientação moral e religiosa. E os princípios de orientação moral e religiosa vai unificar o povo em torno de apenas um Deus e um representante, porque até então existiam vários deuses, eram politeístas. Então Moisés, quando sobe no Monte Sinai, na Península de Sinai, ele recebe os 10 mandamentos e o que chamamos de Decálogo, e vai unificar o povo em torno de um Deus e apenas um representante. Aí daremos o nome, ou aí nós teremos o surgimento da primeira religião monoteísta da história, o judaísmo. Tá? E o judaísmo ele vai ser a identidade de um povo. Tá? É um privilégio ser judeu. Tá? Você tem que nascer aí de um pai e de uma mãe para você ser considerado um judeu. Você não tem como você falar agora eu sou judeu, assim, se você não você pode até professar a fé, enfim, mas você não nasceu, você não vai ser, tá?
Bom, nesse período aí, desses 400 anos que eles ficaram lá no Egito, nesses 40 que eles ficaram vagando pelo deserto, Canaã, que é aquela mesma terra lá, da terra prometida, da Filistina, aquela região, Canaã já tinha sido ocupada por outros povos. Olha o problema aí. Porém, os hebreus ou judeus reconquistaram, combateram os filisteus, cananeus e arameus. Chegaram lá, guerrearam e tomaram a terra de novo. As tribos dos hebreus se instalaram às margens do rio Jordão, essa região de Canaã, terra prometida, etc. Aí, passado o tempo, a história dos hebreus vai evoluir. Como é que é essa evolução? Inicialmente você tinha uma relação tribal, onde o patriarca era o chefe político, militar e religioso. Toda coisa se perguntava para o patriarca, né? Então viviam em tribos. Posteriormente vão surgir os doutores da lei aí, os juízes. Então passa a ter uma organização legislativa. Evoluindo a história, vão chegar ao título de rei e rainha, quer dizer, a monarquia. Então o chefe do estado agora tem o título de rei e rainha. E é a partir daqui que nós vamos fazer o nosso estudo. Os principais reis e os seus principais feitos, tá? Primeiro o rei Saul, vai combater os filisteus, vai vencer e vai se estabelecer no território. Depois nós temos o rei Davi. Rei Davi vai conquistar Jerusalém, transforma a Jerusalém na capital do reino dos hebreus. Então, aqui vem uma explicação. Davi era da tribo de Judá, por isso os hebreus passaram a ser chamados de judeus. Davi vai fundar, então, Belém. Terceiro rei, vai surgir aqui o homem mais sábio e mais rico de todos os tempos, que é o profeta Salomão. 700 esposas, 300 concubinas. Tem que ser muito sábio mesmo para administrar tudo isso, né? Salomão, o profeta Salomão, vai construir o Templo de Salomão, que é uma espécie de igreja, né? Lá em Jerusalém. Dentro desse templo vai ter um Santíssimo, vai ter a Arca da Aliança, a tábua com os 10 mandamentos, os bastões usados por Moisés e o pão do maná, né, que desceu lá quando eles estavam naquele processo de êxodo, né, lá no deserto. Salomão vai expandir o reino dos hebreus. Só que o homem que tem 700 esposas e 300 concubinas, quando ele morrer vai dar problema na herança, e é justamente aqui onde é que nós vamos pegar agora, tá? A grande quantidade de herdeiros provocou várias brigas, sucessão ao trono. Então nós temos aqui, ó, o grande reino do profeta de Salomão vai começar agora a definhar. Você vai ter a briga de 20 anos aí entre Jeroboão e Roboão. Nesse momento você tem a cisma, quer dizer, você tem a divisão do reino dos judeus em 10 tribos do norte. Quais características aqui? Na região norte permaneceu Israel, a capital era Samaria, e essa região de bastante comércio e muitas festas, tá? Tanto é que tem aquela passagem na Bíblia que fala o bom samaritano, que quem era dessa região, que tinha muitas festas, eles não permaneceram fiéis aos ensinamentos de Moisés, tá? Então por isso que tem lá a passagem do bom samaritano. Aqui nós temos 2 tribos no sul, reino de Judá, capital Jerusalém, humildezinha aqui, atividade pastoril, pequena agricultura e fiéis aos princípios religiosos estabelecidos por Moisés. Então essa foi a divisão então dessas 12 tribos que existiam. Essa divisão provocou um enfraquecimento político e econômico que possibilitou a invasão dos outros povos. Começa novamente o sofrimento do povo judeu. Império Assírio, no século 8 a século 7 a.C. É o primeiro a ocupar a região, o mais temido pelo terror aplicado durante as invasões, e foram derrotados pelos babilônios. Aí os judeus vão ser capturados, né? Vão ser levados lá para fazer os jardins da Babilônia. Império Babilônico, século 7 a século 6 a.C. Destruir o Templo de Salomão. O rei Nabucodonosor captura os hebreus, que são levados com mão de obra lá para o cativeiro da Babilônia. Próximo império agora, vem o Império Persa, nos 300 aí com o Rodrigo Santoro, né, quem assistiu o filme, século 6 ao século 4 a.C. Vai ser um dos maiores, sempre o que está ganhando vai ser o maior, obviamente, né? O rei Ciro ordena o retorno dos hebreus, né? O que vocês estão fazendo aqui, né?
Nós derrotamos os babilônicos, vocês não são babilônicos, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui? Não pode voltar para sua terra. Só que quando os judeus voltam lá para a região às margens do Rio Jordão, os assírios continuavam lá. Então, os hebreus perderam a sua autonomia. E era a região que era a terra prometida deles. Aí vem o Império Macedônico, no século IV a.C., Filipe da Macedônia derrota o Império Persa, Alexandre Magno consolida o Império. Agora vem uma história que é muito conhecida, estamos chegando aí no finalzinho do ano, né, e repete-se muito isso aí. Vem o Império Romano, século I ao século V depois de Cristo. O maior império, você conhece a história. Região de Israel recebe o nome de Judéia por parte do Império Romano. Judéia, olha o problema, Judéia não reconhece o imperador romano, se nega a pagar os impostos e queriam sua própria religião, né, que era o judaísmo. Você sabe disso. A primeira religião monoteísta, o judaísmo. O imperador romano Tibério César nomeou Herodes para governar essa região de Judéia. Herodes nomeou Pôncio Pilatos para ser procônsul da Judéia. Olha o grande problema. Naquela região havia uma dissidência religiosa. Alguém se proclamando filho de Deus. Olha essa história como você conhece. Alguém se proclamando filho de Deus e dizendo ser o cumprimento de todas as profecias. Quem é esse alguém? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, você conhece a história, sabe que ele foi assassinado. Não é isso? No momento que ele é assassinado, surge então a segunda religião monoteísta, o cristianismo, que tem a grande característica de ser os evangelizadores, por isso que você tem muito cristianismo espalhado pelo mundo, e de pregar o evangelho a toda criatura, né? E no judaísmo você viu que não tem essa característica, que é um privilégio, é uma exclusividade praticar o judaísmo, ser judeu. Então nós estamos aqui no segundo momento. Repare que essa região do Oriente Médio surge o judaísmo e surge também o cristianismo, tá? Bom, os romanos vão acabar com aquela região, tá? Vão destruir tudo naquela região, e no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém destruída, e inicia-se a diáspora. Começa com a letra D, dá para você lembrar de dispersão de judeus pelo mundo. E aí aquela região chamada de Terra Prometida, de Canaã, de Reino de Israel, Reino de Judá, e Piriri Pororó, tantos esses nomes aí, fica totalmente desabitado. Então repare que os judeus têm uma ligação muito forte com aquela região, só que no ano 70 depois de Cristo eles deixam aquela região desabitada, tá? Certamente ela foi ocupada por outro povo, então. Quem será outro povo? Vai chegar a história para você agora dos árabes, que também vai habitar aquela mesma região. Olha o tanto que esse problema é complexo. Os árabes são originários da Península Arábica, né, chamados de ismaelitas, você já sabe porque era o filho de Agar, viviam em organização tribal. Até porque que eles viviam em organização tribal? Se você volta lá no mapa, você sabe que a Península Arábica tem bastante região árida ou semiárida. Não colocar no outro mapa aqui, que é melhor. Olha aqui, extremamente seca. Então, viver em tribo é muito mais fácil para você poder se organizar, né? E acaba se tornando um problema, porque cada chefe árabe de tribo quer ter uma maior autonomia ou vencer a outra tribo. Então, eles não são unidos, por exemplo, como os judeus, que têm essa identidade. Eles viviam de duas atividades, que eram chamados de mujahedins e beduínos. Os mujahedins eram guerreiros e saqueavam as caravanas. Era um processo normal de se acontecer, tá? Se um mujahedin visse você com a camiseta e falasse, eu quero a sua camiseta, você falava, vem pegar, e vocês travavam uma briga. Se você perdesse, tudo bem, ele levava a sua camiseta, tá? Era um processo natural. E os beduínos eram comerciantes, ou seja, ou você era um comerciante, ou você era um guerreiro que saqueava as caravanas. Olha a característica, politeístas, vários deuses. Dentro desse povo árabe aqui, existiam duas cidades muito importantes, Meca e Medina, que está aqui mais para frente. Meca, lugar de muita peregrinação. Você já ouviu falar de Meca. Por que é um lugar de muita peregrinação? Porque lá existe a Kaaba. A Kaaba é um santuário religioso, porque durante a migração de Agar com seu filho Ismael, eles avistaram uma pedra negra, que seria o sinal de Deus para construir uma cidade.
e aí eles vão construir a cidade chamada de Medina, ou também chamada de Yatreb. Então são os dois pontos muito importantes aqui para o povo árabe, tá? Repare a data agora, por volta de 570 depois de Cristo, nasce Maomé. Quem era Maomé? De família pobre, parente da família rica que governava Meca. Um homem inteligente, era condutor de caravanas. Ele casou-se com uma viúva rica chamada Cadira. Não sei se você já ouviu, mas foi casado com Cadira. Um homem religioso e dizia ter muitas visões. E uma dessas visões, no momento que ele saiu para fazer suas orações, ele chegou das suas orações, chegou para o povo e dizendo o seguinte: ó, apareceu o anjo Gabriel para mim e ele trouxe a seguinte mensagem. A mensagem do Islã. Islã significa submissão total a Alá. Olha a mensagem. Só existe um único Deus. Deus como substantivo mesmo, tá? Só existe um único Deus, que é Alá, e o seu profeta é você, tá? Ele chegou, imagine aí, ele chegando na região politeísta, chegando de suas orações, falou: ó, apareceu o anjo Gabriel para mim, disse que só existe um único Deus, que é Alá, e o seu profeta sou eu, tá? Neste momento, ele está criando, está surgindo aqui a terceira religião monoteísta da história, que é o Islã, que vai surgir em 622 depois de Cristo. Então você tem as três principais religiões do mundo naquela região do Oriente Médio: o judaísmo, o cristianismo, agora o islamismo. 622 depois de Cristo, então, Maomé sofre um atentado e foge para Medina. Aqui nós estamos pulando, né, dando uns lapsos aqui na história, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas por que ele vai sofrer um atentado? Porque ele está dizendo numa região que é politeísta que só existe um único Deus e o profeta é ele, né? Então ele foge para Medina. Para os muçulmanos, essa fuga para Medina é o início do calendário islâmico. E até marquei o nome aqui, Égira. Aparece muito isso em prova, pessoal, aparece muito. E aí ele vai fugir então para Medina e vai converter os primeiros seguidores. O Islã se torna um movimento, islamismo. Religião ou movimento que prega a submissão total a Alá. O seguidor islâmico é islamita ou muçulmano. A palavra muçulmano significa servo de Alá. Então ele disse que só existia um único Deus, que era Alá, e o profeta era ele, e tem mais uma, viu? Tudo isso tem um livro aí, e esse livro chama Corão ou Alcorão, e é baseado em 5 pilares. Olha que bonito, pessoal: fé, oração, jejum, caridade e peregrinação. Isso que está no Corão ou Alcorão. Professar e aceitar o credo, orar 5 vezes ao longo do dia, com o fiel voltado em direção a Meca, jejuar, observar as obrigações do mês sagrado, né, que é o Ramadã, caridade, doar dinheiro aos necessitados, e a peregrinação, fazer a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida se tiver condições físicas. E aí surge também a jihad, que é a conversão. E aí vem essa palavra que você já ouviu, que o hemisfério ocidental traduz de maneira errada, né? O grupo jihadista, que é a guerra santa, mas a jihad, ela na tradução significa a conversão, mas é a guerra contra o mal. E aí vem os extremistas e falam: não, o profeta Maomé falou que é para poder matar quem não é islâmico. E aqueles mais moderados dizem o seguinte: a guerra contra o mal é a conversão, é a pregação, é fazer com que a pessoa mude, é converter e não matar. Então a jihad é interpretada como guerra santa, mas é no sentido de converter e não de guerrear, tá? Então quais são as ações de Maomé? Que é a questão do expansionismo. Você viu que ele fugiu para Meca, para Medina. Ele vai retornar a Meca agora, né? Em 630 e chega ao poder. Maomé vira líder político e religioso e tem expansão do islamismo ou expansão árabe islâmica, baseada na fé, no comércio e na guerra em último caso. 633 o Maomé vai falecer. E aí vai haver a divisão. Aqui vai surgir as duas religiões, ou as duas subdivisões que são mais faladas, tá? Dentro da religião islâmica, os xiitas e os sunitas. Quando Maomé morre,
e ele era um homem importante, né, e tem muita governança, é claro que vai dar briga pela herança também. Ele tinha uma filha chamada Fátima, e a Fátima vai dizer o seguinte: olha, meu pai falou que o Alcorão é a única regra de fé, não existe outro livro, e que o governante de Meca e dos árabes deve ser um descendente direto de Maomé. No caso seria, né, possivelmente ela. Nesse momento surge o grupo xiita, que é minoria no mundo islâmico e maioria apenas no Irã. Lembra assim, ó, é pouquinho, tá? Eles são no Oriente Médio, no mundo islâmico são a minoria. Eles são maioria apenas dentro do Irã, tá? O governante é chamado de Shah, tá? Shah. Aí vem outro personagem e fala: não, peraí, né? Eu fui amigo de seu pai, né? E ele usa o seguinte: o Alcorão é a única regra de fé, mas quem quiser pode usar as outras traduções, que são chamados de Sunna. E o governante basta ser um homem sagrado aos olhos de Alá. E aí surge o outro grupo, sunita. O governante do povo sunita é chamado de califa, e eles querem montar um califado. Professor, quais são os extremistas aí? Você tem os dois. Os dois podem ser moderados e os dois podem ser extremistas. O importante é quando você ouvir a expressão Shah, você lembra que são xiitas, que são fiéis ao Alcorão, e quando você ouvir califados ou califa, lembra que são sunitas e que são fiéis à tradução do Alcorão, tá? Aí vamos para o expansionismo árabe ainda, 633 depois de Cristo. Até 732 eles vão chegar à Península Ibérica, lá Portugal e Espanha, não é isso? Olha que loucura. Por isso que o norte da África, porque eles vão atravessar ali o Mar Vermelho e vão chegar a ocupar o norte da África, por isso no norte da África você tem muito árabe, é chamado de África Islâmica, né, que vão levar essa religião também. E esse expansionismo, eles vão ser derrotados e expulsos lá da Península Ibérica na Batalha de Poitiers. Os europeus... Como é que é o nome lá do filme do Orlando Bloom? As Cruzadas. Os europeus demoraram 700 anos para expulsar os árabes muçulmanos, quando o último reduto muçulmano foi extinto no ano de 1492. Está aqui o filme A Cruzada. 1492, o que estava acontecendo no mundo? A expansão marítimo comercial, não é isso? Né? 1500 aí, entre aspas, o descobrimento do Brasil. Olha as palavras que nós temos: alface, né? Alface, ó, esse al é de origem árabe, né? Tem influência sim. Então a história está todinha ligada, pessoal. Aqui nós temos um salto na história, né? Chegamos agora a 1526. Quem que vai ocupar aquela região? O Império Turco-Otomano vai se expandir. Ó, repare que ele vai pegar a região de Tigre e Eufrates, a região de Jerusalém, tá? O Império Turco-Otomano, agora o povo turco, tá bem? Vamos dar outro salto na história e chegar aqui na Guerra Mundial de 1914 e 1918. De um lado a Tríplice Entende, do outro lado a Tríplice Aliança. Tríplice Entende, que significa entendimento, acordo, amigável, né? Rússia, depois vai entrar os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Na Tríplice Aliança, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Nesse momento aqui você tem a Aliança Germano-Otomana, que é o Império Otomano mais o Império Alemão. Não vamos entrar na história, mas a Tríplice Aliança perdeu, e quem perde, perde território, não é isso? Então vai ter a criação de vários países. A região da Síria fica com a França. Olha só que loucura, pessoal. A Síria fica com a França. E a região da Palestina, que região é essa, professor? Aquela região às margens do Rio Jordão, pessoal, fica com a Inglaterra. Isso é o espólio de guerra, não é? Quem perde, perde território. A França fala assim: olha, não era a Síria, obviamente, né? Mas essa região aí eu quero para mim. Palestina, opa, Inglaterra, essa região eu quero para mim. Então, quem vai dominar aquela região agora? A Inglaterra, tá? Então, veja, a região da Palestina já estava habitada por palestinos árabes, porém começou a receber os antigos moradores judeus. Lembra lá que na diáspora os judeus saíram, e na expansão árabe islâmica os árabes ocuparam aquela região. Então os dois povos têm muita identidade com aquela região. E agora nós temos um movimento chamado de sionismo. Não está de vermelho por acaso, que é o que cai no vestibular, que é o que cai no Enem, tá? Sionismo. No final do século XIX, após a Primeira Guerra Mundial, os judeus começaram a voltar para a Palestina. Então, a diáspora, a saída do povo judeu, sionismo, lembra do Monte Sião,
tá? O retorno do povo judeu para a região da Palestina, liderado pelo escritor Theodor Herzl, que vai apoiar a volta do povo, tá? Agora, olha que loucura que a Inglaterra vai fazer, pessoal. A Inglaterra, nós costumamos brincar, dizer que a Inglaterra negociava com Deus e com o diabo, tá? Porque ela negociava tanto com os árabes e tanto com os judeus, ao mesmo tempo. Isso lá saindo da Primeira Guerra, de 14 até 18, né? Então tem a Declaração de Balfour. O ministro britânico Arthur Balfour assinou em 2 de novembro de 1917 uma carta que dizia que a Grã-Bretanha, ou seja, né, que os ingleses ali, era favorável ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Só que eles também fizeram promessa ao povo árabe. A Grã-Bretanha tinha prometido apoiar a luta de independência dos árabes na maior parte das terras do Império Otomano. E os árabes palestinos pensaram o seguinte: bom, se a Inglaterra vai me apoiar, eles podem me apoiar aqui nessa região da Palestina. Essa mesma região que era habitada por judeus. Então, a Inglaterra estava apoiando tanto os judeus quanto os árabes palestinos a se constituírem como país naquele território. Agora, olha o salto. Chegamos na Segunda Guerra Mundial, né? 39 a 45. Cresce o apelo para a criação de um Estado judaico. Por quê? Você conhece a história do Holocausto, da perseguição dos judeus. E aí o que se falava do mundo era o seguinte: os judeus, se tivessem um lar para chamar de seu, se tivessem um país para chamar de seu, eles não teriam sido perseguidos aqui dentro da Alemanha, né, por Adolf Hitler, não teria havido o Holocausto, certo? Então há um apelo do mundo, né, da mídia internacional sendo favorável que os judeus voltem para essa terra prometida, né, segundo aí a história da Bíblia, e que se constitua o país. Agora vamos chegar no abandono da Inglaterra. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra abre mão da região da Palestina, afirmando que não existia conflitos. Lembra lá que em 1945 teve a criação da ONU. A ONU vai assumir a região da Palestina e em 1947 a ONU propõe a partilha. E os ingleses vão deixar aquela região lá em 1948. Tá? Israel vai declarar sua independência. Vamos chegar aqui. Agora atenção, pessoal. Tá? Se você não teve atenção até agora, agora vem o que os livros do ensino médio principalmente trazem, que esse conflito entre Israel, entre judeus e árabes palestinos é a partir daqui. Tá? Mas é impossível você se posicionar ou entender se você não entender que os dois povos pertencem à mesma região. Tá? E a Inglaterra negociou com os dois povos, que foi uma baita de uma sacanagem. Este mapa que está para você aí é o plano de partilha da ONU. A Inglaterra devolve, né, abre mão da região e fala que não existe problema nenhum ali, mas é claro que já existia árabes e já existia judeus na região, árabes palestinos e judeus. A ONU vai propor em 1947 a partilha. Ela propõe a partilha, tá? Propõe. Ou árabes, palestinos, ou judeus, quando a Inglaterra deixar essa região aí, é para fazer isso aqui, tá? Então veja, o Estado judeu, essa cor de burro fugido aí, ó. Então, o Estado judeu, aqui ficaria com judeus, né? O Estado palestino, esse de rosa, e Jerusalém seria a cidade internacional, tá? Agora olha que recorte do território mais esquisito, pessoal. Tinha possibilidade disso dar certo? 57% dos territórios ficariam com judeus, e os judeus compunham 600 mil pessoas. 43% dos árabes, os árabes 1.300.000 pessoas. Claro que os árabes não iriam aceitar, mas a ONU justificava o seguinte: esse território aqui, de 57% dos judeus, ficou maior para eles porque ainda tem muitos judeus espalhados pelo mundo e eles estão voltando para o território. Esta é a proposta, o plano de partilha da ONU. A Inglaterra ainda não tinha deixado, a Inglaterra vai deixar em 1948. Agora você imagina, essa terra aqui era terra de ninguém. Imagina o Egito, os árabes do Egito, olha, a Jordânia, que são os árabes também, a Arábia Saudita, todo mundo pensando o seguinte: olha, quando a Inglaterra deixar isso aqui, eu vou brigar por um território, eu vou brigar por um pedaço de terra, porque isso, terra, território é poder. Aí vem, primeiro conflito entre judeus e árabes palestinos, vai ser a guerra da independência.
Israel vai se proclamar auto-independente em 1948, pessoal. Porque os judeus também não aceitaram o plano de partilha, muito menos os árabes palestinos. Então, Israel vai proclamar sua independência unilateral. Só que vai haver o conflito, porque os árabes aqui em volta vão guerrear, vão querer território. Então, olha quem são os envolvidos: Israel, Egito, Jordânia e a Síria. Vou marcar aqui, ó, Síria, Jordânia, Arábia Saudita. Não entrou aqui no conflito, mas eu estou marcando para você entender como povo árabe. E aqui o Egito, tá? Onde eu fiz os X aqui são os 3 países que vão guerrear diretamente porque Israel se proclamou auto-independente, tá? O Estado judeu está marcado aqui, é o que já estava proposto pelo plano de partilha da ONU. Só que como houve o conflito dessa proclamação de autoindependência, essa cor amarela aqui representa a área que Israel conquistou com a proclamação de autoindependência. A faixa de Gaza, tá, ficou para quem? O Egito conseguiu pegar a faixa de Gaza. E a Jordânia conseguiu pegar aqui esse território, tá bom? Então Israel ele ampliou o que a ONU tinha proposto. Professor, e os árabes palestinos? Ficaram chupando o dedo. Ué, professor, por que os outros árabes aí, Israel, Jordânia e Síria não ajudaram? Meu amigo, você tem aqui, por exemplo, brasileiros que se matam por causa de futebol e os dois são brasileiros. Não significa que eles são da mesma nacionalidade ou da mesma etnia, que eles vão, né, território é poder. Então cada um querendo o seu aí. Você já viu que o próprio povo árabe palestino, eles têm essa característica de organização tribal. Então cada um queria para si. Vitória de Israel, né? Israel vai conquistar Jerusalém. Egito conquista a faixa de Gaza. Jordânia conquista a Cisjordânia e a Síria pega as colinas de Golã, tá? Aqui, as colinas de Golã. Então, 1948, primeiro conflito. Se você se recorda da bandeira de Israel, bandeira de Israel é a estrela de Davi, né? Davi não derrotou Golias, então Israel, um pequenininho aí que só tinha judeu, derrotou todos os outros árabes, por isso que a bandeira deles é a estrela de Israel. Por que eles conseguiram derrotar? Porque os árabes atacavam de maneira desordenada e os judeus de maneira ordenada e unificada. Um próximo conflito que não é falado, mas eu coloquei aqui, é o conflito da nacionalização do canal de Suez, que é chamada Guerra de Suez. Repare, em 1948, proclamação de autoindependência de Israel. Aqui agora nós temos o motivo. Egito nacionaliza o canal de Suez. O canal de Suez, né, criado aí pelo ser humano, ele liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, então facilita o trajeto aqui de navios petroleiros e etc, tá? Entre o sul da Europa e o Oriente Médio até lá na Índia. Então o Egito vai nacionalizar o canal de Suez. Egito, povo árabe. Qual que vai ser envolvido? Os envolvidos, Israel e Egito. O presidente Gamal Abdel Nasser conquista o respeito popular árabe e resolve organizar uma guerra contra Israel. Isso aqui vai ser chamado de movimento pan-arabismo, que é um movimento político nacionalista que buscava a união dos povos árabes para autonomia de independência plena. Olha, o Egito, um povo árabe peitando Israel, um povo judeu. Olha aí o movimento pan-arabismo, um movimento a favor dos povos árabes. Então, nacionalizar o canal, quer dizer, esse canal pertence ao Egito. E Israel, se quiser passar por aqui, vai ter que pagar, tá bem? Agora o próximo conflito. Isso aqui é um conflito mesmo que é trago nos livros aí, a maioria conhece. Guerra dos 6 dias. Não por acaso durou apenas 6 dias, tá, pessoal? Em 1967. Motivo: União dos países árabes para a destruição de Israel. Quais serão os envolvidos? Israel, Egito, Jordânia e Síria. Então, árabe contra judeus novamente. Israel descobre e ataca os países, derrotando em 6 dias, de 5 a 6 de junho.
Tem um filme na Netflix que fala sobre isso aqui, acho que é o Anjo do Mossad, parece, se eu não me engano. Israel, pessoal, sempre estava à frente dos outros. Israel descobre que ia ser atacado, tá? Israel manda os seus aviões para o Egito. Os aviões sobrevoam a uma altitude que os radares egípcios não conseguiam detectar. Quando chega próximo ao território egípcio, os aviões levantam a altitude e ficam ou abaixo, não sei, mas eles ficam perceptíveis aos radares egípcios. E aí o Egito, olha, nós vamos ser atacados. Conta a história que nenhum avião egípcio conseguiu levantar voo porque eles foram massacrados, derrotados, bombardeados pelos aviões israelenses. Porque Israel descobriu que ia ser atacado. A Guerra dos 6 Dias, é mais uma derrota dos árabes. Foi derrotado lá na proclamação de autoindependência, Israel, em 1948. Agora, em 1967, Israel ganha de novo do povo árabe. E agora, pessoal, repare que o território vai aumentar muito mais. O Estado judeu, essa cor de burro fugida, agora com a Guerra de 6 Dias, olha o que Israel vai pegar. Toda a península de Sinai, a faixa de Gaza que pertencia a Israel, a Cisjordânia que estava pertencendo à Jordânia e as colinas de Golã que estavam pertencendo à Síria. Está aqui, ó. Península de Sinai, que pertencia ao Egito, a faixa de Gaza, que pertencia ao Egito, a Cisjordânia, que pertencia à Jordânia, e a colina de Golã, que pertencia à Síria. Então, a Guerra de 6 Dias, aqui já diz que o Israel já teve a ajuda dos Estados Unidos nesse momento, mas na proclamação de autoindependência não teve, tá? Então, vamos agora para o terceiro conflito, que você sabe que isso aqui impactou o preço do petróleo, que é a Guerra de Yom Kippur, de 1973. Dia do Perdão, né? No Dia do Perdão, os árabes da região pensaram que os judeus estariam descansando, né? Que não estariam preparados para um conflito, mas os judeus sempre estavam preparados. Então, os árabes vão tentar derrotar os judeus. Israel, Egito, Jordânia e Síria de novo. Israel vence novamente, não há mudanças territoriais, porque olha só, vai mudar o que mais aí? Só se Israel tomasse o Egito, tomasse a Jordânia e tomasse a Síria, tá? Então, 48, 67 e 73. Esses conflitos foram vencidos pelos judeus. Professor, e os árabes palestinos? Os árabes palestinos continuam sem território, tá? E aí começam a ter os acordos de paz, porque 3 peias, né? 3 peias aqui, teve só a questão da nacionalização do canal de Suez. Mas 3 derrotas, agora nós estamos perdendo. Vamos tentar propor um acordo de paz? Então, o primeiro acordo de paz aqui, o acordo de Camp David, em 1979, tá bom? Nós temos aqui, ó, Anwar Sadat, o Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, e o Menachem Begin, que é um judeu, tá? Então, aqui, Israel, Estados Unidos da América e o Anwar Sadat, que árabe. O presidente Anwar Sadat, que foi sucessor do Nasser, o Nasser, que estava naquele movimento do pan-arabismo lá, presidente do Egito, disse que ele morreu de desgosto, porque assim, ele não esperava, né, perder tanto assim para os judeus. Negociações, Israel e Egito. Olha a proposta aqui, pessoal. Israel devolveria a Península de Sinai até 1982 e o Egito reconheceria Israel como Estado soberano. Olha que delícia, vai ter um acordo de paz nesse exato momento, né? Olha a cara do Jimmy Carter aí pensando, né? Ganhei o Prêmio Nobel da Paz. Em outubro de 1981, foi assassinado por fundamentalista, Anwar Sadat foi assassinado por fundamentalista muçulmano egípcio que acusava de haver traído o mundo árabe com um acordo de paz, porque eles não aceitavam que árabe negociasse com judeu. Então teve propostas, o conflito existe até hoje, mas houveram propostas de acordos de paz. E aqui está o vídeo, eu não vou colocar para não ficar muito longo, deixa eu ver se eu consigo adiantá-lo. Não, depois você pode pesquisar aí, eles estavam assistindo as apresentações aí, provavelmente tipo o dia da independência, e aí um extremista vai lá e assassina Anwar Sadat. Vamos para o próximo acordo de paz.
Acordo de Oslo de 1993. Motivo: desgaste nos conflitos, né? Sempre quem estava perdendo aí era os árabes. Vai surgir a figura aqui do Yasser Arafat. Yasser Arafat, ele vai ser um grande líder árabe, tá? Então você tem o Isaac Rabin representando os judeus e aqui o Bill Clinton com a imagem assim, né? Vou ganhar o Prêmio Nobel da Paz também. Desfecho. Olha o desfecho. Isaac Rabin é assassinado por um judeu radical acusando de traição. Ué, professor, mas eu achei que radical só era muçulmano. Não, meu filho, em todas as religiões, você sabe disso, você tem pessoas que são extremamente radicais. E aí, a mesma coisa da morte do Anwar Sadat, que foi acusado de traição, Isaac Rabin também foi acusado de traição. Olha o que era a proposta. Yasser Arafat acabaria com a Organização para a Libertação da Palestina, que passou a se chamar Autoridade Nacional Palestina, ANP. Israel retiraria os judeus da faixa de Gaza, da Cisjordânia, devolvendo esse território aos palestinos. Tudo daria certo, pessoal. Seria criado o Estado, com E maiúsculo, da Palestina. Tá bom? Tudo daria certo. Quem está sem território são os árabes palestinos, porque o árabe do Egito tem seu território, o árabe da Jordânia tem seu território. Olha a cara do Bill Clinton aí, cara. Olha a cara do Bill Clinton aqui, né? Que tristeza. Esse aqui você já viu na explicação passada, na Primavera Árabe. Na Primavera Árabe. Que foi tirado do poder. Que agora me fugiu o nome dele aqui. Agora não me vem, desculpa, não me recordo agora, não está vendo o nome dele. Mas você viu na aula passada, que inclusive já faleceu também, né? Que vai ser que ele foi o sucessor do Anwar Sadat. Hosni Mubarak, lembrei, desculpe, Hosni Mubarak, tá aí. Tá? Então, Isaac Rabin foi assassinado, mais um acordo de paz que foi jogado. Então, houveram os 3 conflitos, os judeus sempre ganharam, houveram negociações e sempre um radical, seja ele judeu, seja ele muçulmano, atrapalhou as negociações. Aí começa a ter as ações palestinas, a ação dos árabes palestinos. Vai surgir a figura do Yasser Arafat, né, como revolucionário e libertador do povo. Ele vai liderar a Organização para a Libertação da Palestina em 1964 e posteriormente o nome é Autoridade Nacional Palestina, tá? Vamos ter aqui um dos primeiros atentados terroristas nas Olimpíadas de Munique em 1972. O grupo terrorista Setembro Negro nasceu como uma dissidência da OLP no fim dos anos 70. Seus membros eram radicais islâmicos orientados por Ali Hassan Salamé, líder da organização. No total, 8 membros do Setembro Negro executaram as ações na Vila Olímpica. O que é isso aqui? Quando um filho pede as coisas e o pai e a mãe não dão, o que ele faz? Ele chora, não é? Os árabes palestinos sempre apanhando o tempo todo. E o mundo ocidental nem aí para a causa deles. Qual que é a solução que eles encontraram? Não estou justificando, estou explicando, tá? Qual que é a solução? Vamos fazer um atentado em território neutro, né, no mundo ocidental, né, lá em Munique, no mundo ocidental, que aí nós vamos chamar a atenção do mundo para a nossa causa. Eles começam a fazer isso então, tá? Israel começa uma caçada contra os palestinos. Olha que loucura que Israel vai fazer agora, pessoal. Israel vai entrar em guerra com o Líbano, porque ele vai dizer o seguinte, olha, os terroristas estão escondidos aí no Líbano. Mas qual que era o real motivo? Dominar todas as nascentes do Rio Jordão, tá? Desfecho. Vai nascer um grupo chamado Hezbollah, que significa Partido de Alá. O Hezbollah, pessoal, não é um grupo extremista, não é um grupo que faz atentado terrorista, ele é um grupo nacionalista que vai surgir para defender o Líbano. Se você conhece algum libanês, você sabe que ele chegou nesse período aqui no Brasil. De 75 até 1990 foi um período que o Brasil recebeu uma grande leva de imigrantes libaneses. Eles estavam fugindo exatamente desse conflito aqui. Agora vamos falar do Fatah e do Hamas, tá? São 2 grupos aí que brigam, né, entre si na costa oeste e na faixa de Gaza.
E aí, enquanto o árabe está brigando com árabe, Israel está achando muito bom e o tio Sam melhor ainda, não é? Enquanto o árabe está brigando com o árabe, está aqui, ó, palestino brigando contra o palestino. Vamos lá. Qual que é a diferença do Al-Fatah para o Hamas? O Al-Fatah é um movimento de libertação nacional da Palestina. O Hamas é uma dissidência, é um movimento de resistência islâmica. O Al-Fatah é um partido político liderado pelo Yasser Arafat, é um grupo paramilitar e político que está na região da Cisjordânia e busca diplomacia para a resolução dos conflitos. Se busca diplomacia, ele é bacaninha, não é? Ele conversa. O líder, Mahmoud Abbas, ou Abu Mazen, que é o nome de guerra, e é um grupo reconhecido pela ONU, né? Tinha um Yasser Arafat reconhecido pela ONU. Hamas vai falar o seguinte: não, Al-Fatah, vocês são muito bonzinhos, nós não queremos isso não. Então vai surgir um grupo com a ideologia sunita, né, que vai ter a Suna então como o livro sagrado, em 1987. Também é um grupo partido político militar. Vai estar na faixa de Gaza, tá? Olha o que ele vai pregar: luta armada contra Israel e programas de bem-estar social. Na verdade, eles querem o extermínio dos judeus, pessoal. Líder Ismael Haniyeh, e não é reconhecido pela ONU, tá bom? Aqui é um pouquinho de atualidade. Em 2017, o Hamas e Al-Fatah assinam um acordo histórico. Até o fim do ano, a faixa de Gaza vai pertencer e ser administrada por um governo de unidade de fronteiras, passa a ser controladas pelo Fatah, tá bom? Agora, intifada, também sempre cai no Enem sobre isso aqui, intifada, que nada mais é do que um levante em árabe, também conhecido como Guerra das Pedras, tá? Em 1987 e 1993, nós vamos ter a primeira intifada, greves, passeatas e protestos de rua, nos quais a população queimava pneus e atacava os policiais israelenses, atirando pedras e coquetéis Molotov. A segunda intifada foi de 2000 a 2005. Yasser Arafat recusou a proposta de paz de Israel proposta por Ariel Sharon. Olha o que Ariel Sharon fez. Ele é israelense, né? Ele caminhou pela esplanada das mesquitas, pelo monte do templo, ambos locais sagrados para muçulmanos e judeus. Esse motivo dele estar passeando por ali serviu para iniciar uma nova intifada. E está aqui a intifada, Guerra das Pedras. O que te chama a atenção? Uma criança contra o tanque. Você está a favor de quem? Logicamente você está a favor da criança, não é? A criança é um árabe palestino e o tanque é um judeu israelense. Os árabes palestinos querem exatamente isso, é chamar a atenção do mundo ocidental, porque é injusto, não é? Aqui está: o sionismo elegeu a Palestina para construir o Estado de Israel, mas também haviam cogitado a Argentina, Chipre, Congo e Quênia. E se fosse no Brasil, aqui é a simulação do que o território sobraria para nós. A partir de aqui são as intervenções dos Estados Unidos no Oriente Médio. Se você quiser essa explicação aqui sobre as intervenções, apesar que nós já falamos um pouco aí do período pós-Segunda Guerra Mundial, de alguns conflitos, tá? Você pode entrar em contato aí e pedir que eu faça essa explicação. O vídeo ficou longo, desculpe, mas é necessário você entender que os povos são filhos do mesmo pai e habitaram a região em momentos diferentes, então eles têm muita identidade. É interessante você saber que não é briga por petróleo, tá? Não é briga por acesso à água ali. É claro que a água é um ponto importante, mas não é briga por território. Os árabes palestinos, eles querem um país, ou querem um território para chamar de seu. Eles têm toda uma organização, têm toda uma estrutura. O que falta mesmo é o território para exercer sua soberania. Fiquem bem, até a próxima.